Então, vamos só retomar aqui o finalzinho da aula passada e vamos tentar desenvolver. Já, na verdade, estamos no finalzinho da história, já estamos no último capítulo do Sefer Shoftim, da parte que fala do Shimshon. E começamos na aula passada, no finalzinho, falamos da Dalila, acabamos com todo aquele conceito daquele amor hollywoodiano, uma mulher muito linda, um homem muito bonito, musculoso, não é nada disso. Realmente estamos falando aqui de um amor verdadeiro, de um grande tzadik por uma grande tzadiká, uma mulher que com certeza tinha muitos méritos, uma mulher que estava disposta a casar com alguém que estava sendo caçado pelos Plishtim. A gente falou que tem uma discussão se ela era Yehudiá, se ela era judia de nascimento, ou se ela era ainda méritos maiores, se ela era convertida, quer dizer, entre aspas, virou as costas para o povo dela, para casar com o maior inimigo do povo dela. Então, a gente vê que realmente era um relacionamento verdadeiro de amor. A gente vai ver mais detalhes hoje sobre esse relacionamento do Shimshon e da Dalila. A própria Torá chama isso de Ahavá. Ahavá é um amor verdadeiro, Ve'ahavtais Hashem Elokecha, é o sentimento que a gente deve desenvolver por Hashem. Então, quer dizer, é um sentimento verdadeiro e diferente do verbo Hafetz. Hafetz é um desejo que está mais ligado com a parte material. Então, não era isso, realmente é um amor espiritual, é uma conexão espiritual de um homem com uma mulher, da maneira como tem que ser. Então, a Dalila era uma grande tzadiká. Então, a grande pergunta que a gente já começou a responder também na aula passada, aonde começou o problema? O que deu errado nessa história do Shimshon? A gente vai ver que, pouco a pouco, sem perceber, o Shimshon começou a abrir uma brecha para o Yetzer Hará dele, ele começou a deixar o Yetzer Hará entrar em pequenos detalhes. Estamos falando de um gigante espiritual, mas em pequenos detalhes da vida dele, ele acabou permitindo que o Yetzer Hará entrasse, e isso começou a queda espiritual do Shimshon. E, pior ainda, da Dalila, começou a queda espiritual quando ela foi procurada pelos 5 governadores dos Plishtim. Então, esses governadores, eles vieram oferecer para ela muito dinheiro, eles vieram pessoalmente falar com ela, homens muito importantes. A linguagem aqui da Torá, que eles subiram para falar com ela, daqui a gente vê que eles moravam num lugar alto e num lugar onde era de difícil acesso, e os governadores, eles foram pessoalmente, quer dizer, eles sabiam que é um trabalho, uma proposta, que não adianta pedir para um intermediário, pedir um secretário, pedir para alguém num nível mais baixo, tem que ser pessoalmente os próprios governadores dos Plishtim. E o mais importante, eles em nenhum momento pedem para matar o Shimshon, eles pedem para neutralizar a força do Shimshon. Eles oferecem, cada um dos governadores, 1.100 moedas de prata, já era muito dinheiro individualmente. 5 governadores, estamos falando de 5.000 moedas de prata, era muito dinheiro, o suficiente para subornar Dalila e ela começar a fazer cálculos completamente equivocados. A Torá fala que o suborno, ele cega os olhos dos Rahamim, da pessoa sábia. O que a Dalila pensou? Falou, olha, o Shimshon, ele já está ficando velho, a gente fez as contas, mais ou menos, Shimshon já tinha pelo menos 60 anos, daí para frente, ele já está perdendo provavelmente as forças. Ela começa de novo, olha o que o suborno faz. A gente está vendo o quanto são milagres abertos, não é força física, é força espiritual. Não tem por que na velhice ele perder a força espiritual, da mesma maneira que a Torá, ela vem atestiguar que o Moshe Rabbeinu, aos 120 anos, a força dele era completa, como na juventude, ele ainda continuava com toda a sua força física. No dia do falecimento dele, mesmo que isso aconteceu,
aos 120 anos. Então, o Shimshon não tinha por que diminuir a força dele, mas a Dalila, ela começou, por causa do suborno, fazer cálculos completamente equivocados. A Dalila começou a pensar, olha, eu vou entregar o Shimshon na mão dos Plishtim, a gente vai neutralizar a força dele, e com isso ele vai parar de ser perseguido, ele vai parar de ser atacado, ele vai poder viver em paz. Olha o que o Yetzer Hará faz. Ela começou a fazer cálculos que, pelo bem do marido, pelo bem do Shimshon, valia a pena ela trair ele e entregar ele na mão dos Plishtim, porque eles prometeram, e isso foi importante, a presença aqui dos governadores pessoalmente, eles estão dando uma garantia de vida do Shimshon. E realmente eles não mataram o Shimshon, mas a gente vai ver quanta humilhação eles causaram para o Shimshon. E é isso que ela queria uma garantia que ele não vai morrer, e os governadores foram pessoalmente oferecer para ela muito dinheiro e a garantia de vida dele, e assim elas vão pedir, a gente só quer que você descubra qual é a fonte da força, como a gente subjuga um homem assim tão forte, pelo bem do nosso povo. A gente não quer o mal do Shimshon, a gente quer o bem do nosso povo. Como que a Dalila, ela caiu numa história dessa? Suborno, o dinheiro começou a falar mais alto, ela acha que ela está fazendo bem, ela acha que ela está fazendo alguma coisa construtiva, mas, no fundo, ela está entrando num abismo espiritual. E a gente terminou na aula passada explicando que o Shimshon, quando ela começou de uma maneira muito baixa, ela começou a fazer chantagem emocional. Então, ela começou a falar para ele, olha, você não gosta de mim de verdade, você tem segredos comigo, me conta qual é a fonte da tua força e como alguém pode fazer para te prender, para te subjugar. Então, ela foi direto ao ponto. O Shimshon, ele podia ter falado uma mentira aberta, de jeito nenhum, ele é um grande tzadik, midvar sheker tihak, se afasta com toda a tua força das mentiras, ele não quer fazer uma mentira, falar uma mentira aberta. Ele podia cortar ela, falar, olha, querida, desculpa, isso é um segredo meu, eu não vou te contar. Ele sabia que isso vai envolver problemas de Shalom Bait. A gente vai ver quanto o Shimshon lutou pelo Shalom Bait dele, para manter o casamento dele, mesmo nas piores condições possíveis e imaginárias. É um grande exemplo para a gente pegar para a nossa vida, até onde um marido e uma esposa, eles têm que se esforçar para manter o casamento deles, ou ele podia ter contado a verdade. Ele não tem nenhuma proibição, a gente não viu até agora nenhum comando de Deus proibindo o Shimshon de contar o segredo dele para as outras pessoas, mas dentro do plano do Shimshon, aqui estão me perguntando se eles não têm filhos. Aqui a Torá é uma boa pergunta. A Torá não fala nada sobre filhos. Pode ser, dentro do que a gente falou, que realmente eles se casaram já numa idade bem mais avançada. Pode ser que é o motivo que eles não tiveram filhos, ou a Torá, pelo menos, não revela para a gente nenhum motivo deles não terem filhos. E também a Torá, a gente não sabe, pelo menos aqui nos comentaristas, quanto tempo durou esse casamento aqui, se foi um casamento curto, se foi um casamento mais longo. Mas o que sim, o Shimshon, ele também não quer contar a verdade, porque é um segredo dentro de um plano muito maior. Ele sabe que colocar esse plano em perigo destrói toda a motivação, todo o propósito da vida dele. Então, ele guardava esse segredo dele, as 7 chaves. Só os pais dele que tiveram aquela visão, que conversaram com o Malach, com o anjo de Deus, eles sabem a missão do Shimshon, e eles sabem o que estava por trás de toda aquela força sobre-humana. Então, o Shimshon, ele tem um problema. Todas as situações, né, que ele poderia ou falar a verdade ou dar uma enrolada, tudo isso ele não queria por algum motivo técnico. A única coisa que sobrou, ele não quis fazer uma mentira aberta,
ele vai começar a brincar com a Dalila, com isso ele vai tentar fazer ela desistir de querer saber o segredo dele. Então a gente vai ver que da mesma maneira que, mesmo quando a gente tem a permissão de falar uma mentira aberta, não é bom, a gente deve fugir, isso é um traço de caráter, e a gente deve fugir desse traço de caráter da mentira. Tem pessoas que acabam construindo uma vida de mentira e a boca acaba acostumando a gente a falar mentira, então a gente tem que fugir com toda a nossa força da mentira, mesmo quando é permitido. A gente aprende isso do Yaakov Avinu. Mesmo que o Yaakov ele teria permissão de falar para o pai o que ele comprou a primogenitura do irmão, ou até mesmo enganar o pai dele para receber o que era dele, mesmo que ele quer poupar o pai dele da tristeza de saber que o irmão vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, o que a gente percebe? Que o Yaakov ele é muito cuidadoso com cada palavra. O pai pergunta, quem é? Quem está aí? E ele fala, sou eu, Esav, o seu primogênito. Então, os nossos sábios explicam que ele quebrou a frase dele, sou eu, quem está aí? Sou eu, Yaakov. E, depois de uma certa pausa, ele falou, Esav, o seu primogênito. Então, ele não falou abertamente nenhuma mentira, ele tomava cuidado com cada palavra. Assim também, o Shimshon, ele vai fazer um jogo de palavras. Então, ele vai falar para Dalila, olha, eu vou te contar meu segredo. Ele vai dar uma enganada nela, ele fala, olha, se você me amarrar com cordas finas, mas que ainda estão úmidas, olha a linguagem que ele usa, ve'aiti ke'echad adam. Dá para entender essa frase de duas maneiras. Literalmente, eu vou ser como qualquer outro homem, que era isso que ele queria que a Dalila entendesse. Mas dá para entender essas palavras de uma outra maneira. Ele quis dizer para ela, e eu vou continuar sendo uma pessoa que errada, um homem único, especial e diferente de qualquer outro homem. Então, ele se cuidou para que não saísse uma mentira aberta da boca dele. A grande pergunta é o que a gente pode aprender aqui para a nossa vida. Primeiro ponto é toma cuidado com mentiras. Olha só, também cuidado com o Shalom Bait que o Shimshon tem. Uma história do Talmud, um grande sábio da época da Guimará, chamado Rav. Ele tinha uma esposa que tratava ele muito mal. A gente já vai entender por que uma pessoa que tem uma esposa que trata tão mal, eles simplesmente não se divorciavam, não separavam dessa esposa. O Rav, tudo que ele pedia para a esposa fazia ao contrário. Então, o filho começou a ficar muito mal de ver que, quando o pai pedia para fazer lentilha, a mãe fazia questão de cozinhar feijão. No dia que ele pedia feijão, a mãe fazia questão de fazer lentilha. Então, o filho do Rav começou a ficar chateado. Então, uma vez o Rav pediu para o filho, olha, por favor, pede para a tua mãe fazer lentilha hoje. Então, o que o filho dele fazia? Ia para a mãe e falava, olha, hoje ele pediu feijão. E a mãe fazia lentilha, fazia o que o pai gostava. E o Rav começou a estranhar que, de repente, a esposa começou a agradar ele, fazer todo dia o que ele queria, e ele foi checar e descobriu que o filho estava mudando as palavras dele, e ele deu uma bronca no filho dele, olha, mesmo que você está fazendo por Shalom Bait, não acostuma a tua boca com mentira. Então, se permitido, mentira já é uma coisa grave, imagina quando a gente mente de maneira desnecessária para o nosso próprio benefício, o quanto isso é uma característica muito grave. Então, vamos continuar. Olha só, os governadores dos Plishtim, eles pessoalmente trouxeram essas cordas frescas que ainda não tinham sido secas e trouxeram para Dalila amarrar o marido, e eles ficaram numa emboscada, num aposento do lado, esperando para ver o que vai acontecer. Então, ela foi lá, assim o passuco fala que ela foi lá, amarrou o Shimshon e deu um grito para ele e falou, os Plishtim estão chegando, os Plishtim estão aí, e ele arrebentou essas cordas como se fossem fios de linho
e arrebentou isso como se fosse alguma coisa queimada no fogo, como se ele não tivesse usado a força dele. Quer dizer, ele não precisou demonstrar nenhum tipo de esforço para arrebentar esse tipo de corda. E a Delilah, ela falou para o Shimshon: você zombou de mim, você me enganou, me fala a verdade, como que eu faço para te amarrar? E ele falou para ela: olha, se você me amarrar com cabos grossos que nunca foram usados para nenhum tipo de trabalho, aí sim eu vou ficar fraco, que errada Adam. Ele, de novo, está usando a mesma expressão ambígua. Eu vou ser como qualquer pessoa, ou eu vou continuar sendo essa pessoa única e especial, mesmo que você amarre com essas cordas. Então, a gente vai vendo que o Shimshon ele vai começar cada vez chegar mais perto do segredo verdadeiro. Ele começou com uma coisa que não tinha nada a ver, mas aos pouquinhos, devagarzinho, ele vai chegando cada vez mais perto de revelar o segredo dele. Então, a Delilah pegou cordas mais grossas e amarrou ele, e de novo ela gritou: olha, os filisteus estão aí. E, de novo, os homens estavam lá esperando no aposento do lado, mas ele arrebentou as cordas como se fossem fios. Não importa se é um cabo, não importa o tamanho das cordas que estavam amarrando ele, ele arrebenta como se fosse uma linha. Para ele, não tem dificuldade nenhuma. Então, só que um detalhe interessante: da primeira vez, a Delilah, ela estava tão convencida que ela sabia a verdade, que o Shimshon tinha falado a verdade para ela, que os governadores estavam pessoalmente lá. Eles foram levar as cordas e eles ficaram esperando no aposento do lado. Mas, dessa vez, quando deu errado, já foi uma decepção, foi um balde de água fria. Os governadores falaram: olha, estamos perdendo nosso tempo, ela também não vai conseguir descobrir o segredo, vamos embora daqui. Mas eles deixaram pelo menos alguns guardas lá. Vamos deixar os guardas. Então, quem está escondido no quarto do lado não são mais os governadores, eles já foram embora, eles já não estão mais com tanta esperança, já não estão mais investindo tanto aqui nesse projeto, porque eles já tomaram um balde de água fria. Mas estão lá os outros soldados e o Shimshon, de novo, arrebenta. Quando ele escuta que os soldados estão lá, ele arrebenta as cordas como se fossem fios. É interessante que nenhuma das vezes o Shimshon foi até o quarto do lado para ver se realmente tinha alguém. Por quê? Porque logo quando ela fazia isso para ele, ela falava: estou brincando com você, eu estava só te testando para ver se você estava falando a verdade ou não. E ele tinha um nível de confiança nela. Então, olha só que incrível, o nível de amor e de confiança que eles tinham construído, que o Shimshon nunca foi ver no aposento do lado se realmente tem filisteus que estão lá ou se eles não estão lá. Então, mais um pouquinho vai se aproximar da verdade ser revelada. A Delilah falou para o Shimshon: olha, até agora você continua zombando de mim, você continua me enganando, você está me falando mentiras. Então, me fala a verdade, com o que eu posso te amarrar? E ele disse para ela: olha, se você trançar as minhas 7 mechas do meu cabelo num tear, aí eu vou ficar fraco. Então, ela prendeu, vamos ver um detalhe aqui importante, ela prendeu o cabelo dele no tear, ela prendeu o tear com uma estaca, que é a máquina, né, de tecer coisas. Ela prendeu isso no chão com uma estaca e ela começou a fazer, na máquina, começou a fazer como se estivesse tecendo o cabelo dele. E, mais uma vez, ela gritou: os filisteus estão aqui. E o Shimshon, ele acorda do sono dele. Então, a gente vê que ela aproveita agora o momento que ele está dormindo, um sono leve, e ela começa a amarrar o cabelo dele, e ele acorda do sono dele, e ele arranca do chão essa máquina aí de tecelagem,
que ela tinha usado para trançar o cabelo dele. Então, olha que incrível. Por que ela prendeu essa máquina no chão? Porque da terceira vez, nem os guardas mais acreditavam nela. Uma vez, os governadores foram embora. Na segunda vez, os guardas foram embora. Quer dizer, ninguém mais acredita, ninguém dá crédito nenhum mais para Dalila. Todo mundo acha que vai ser um investimento que não vai render absolutamente nada. Mas, devagarzinho, o que a gente está percebendo? O Shimshon está caindo na armadilha, cada vez ele chega mais perto. Então, da terceira vez, ele já menciona o cabelo dele, quer dizer, por mais que ele também enganou ela dessa terceira vez, mas o cabelo dele já entrou aqui na história. Então, ele está se aproximando, e não só ele está se aproximando, alguns fios do cabelo dele poderiam ter sido arrancados quando foram amarrados lá nessa máquina de tecer. Então, ele poderia ter estragado todo o segredo dele, mas mesmo assim a gente vê que passo a passo a Dalila vai quebrando toda a resistência do Shimshon. Então, ela aproveitou quando ele estava dormindo e prendeu essa máquina no chão. Por quê? Porque como nem os soldados estavam lá, se ela realmente descobrisse a força do Shimshon, ela ia deixar ele preso lá pelos cabelos até que ela fosse chamar os Plishtim para prender o próprio marido dela. Então, olha que incrível a queda da Dalila. Estamos falando aqui de uma tzadiká, não estamos falando de qualquer mulher, e por isso a gente tem que prestar atenção. A Torá, quando ela quer ensinar sobre a força do Yetzer Hará, não adianta ensinar a força do Yetzer Hará através de uma pessoa que já era ruim. Isso não prova a força do Yetzer Hará. O profeta, ele escreveu todos esses detalhes, Shmuel Hanavi, ele escreveu todos os detalhes aqui da história do Shimshon, justamente para quê? Para ensinar, olha, mesmo pessoas retas, pessoas boas, grandes tzadikim, toma cuidado, porque mesmo pessoas grandes tropeçaram e tropeçaram feio. Olha o nível que ela chegou, que ela ia manter o marido preso pelos cabelos até chamar os guardas dos Plishtim, mas, mais uma vez, ela foi enganada e ele arrancou como se, de novo, ela deve ter prendido com uma estaca, uma coisa muito forte no chão, mas ele arranca como alguém que está tirando um prego que está na areia. Então, mais uma vez, ela vai apelar, ela vai deixar ele maluco, ela começa a falar para ele, como que você pode falar para mim, eu te amo, quando o teu coração não está de verdade comigo, você só me enganou até hoje, eu acho que você não me ama de verdade, você me zombou 3 vezes e ainda você não me contou a fonte da sua grande força. Então, como a gente falou nos detalhes aqui do Tanar, a gente vai ter lições incríveis. O Shimshon, ele dizia o tempo inteiro para a esposa, eu te amo. Olha só, ela está cobrando dele. Por que você me fala eu te amo se você não me ama? Daqui a gente aprende a obrigação do marido de estar sempre mostrando para a esposa o quanto ele se importa, o quanto é importante ele falar eu te amo para a esposa, para ela se sentir querida e amada o tempo inteiro. Não pode ser que nem aquela história da mulher que vai reclamar com o rabino. Falou, rabino, olha, faz muito tempo que meu marido ele não fala eu te amo, eu não sei se ele gosta mais de mim, ele não fala mais nada para mim. Então o rabino chama o marido e fala, olha, a tua esposa está sentida, por que você não fala eu te amo para ela? Então o marido ele fica até meio ofendido, fala assim, rabino, quando eu casei com ela, eu falei eu te amo, se mudar alguma coisa eu te aviso, não mudou nada, não falei mais nada para ela. Não é assim que funciona o casamento, tem que falar, o marido tem que mostrar para a esposa o quanto ele se importa com ela, o quanto ele ama ela, tem que ser verbalizado, não pode ser só, não, ela sente que eu amo ela sabe que eu amo ela, não adianta sentir e saber, tem que verbalizar, uma obrigação. A gente aprende aqui do Shimshon o quanto ele falava para Dalila que ele amava ela. A Dalila, a gente vê aqui também nesse passuk,
que ela continua com um monte de táticas para vencer, para quebrar as defesas do Shimshon. Ela começou fazendo duas perguntas para ele, as duas perguntas que os governadores pediram para ela descobrir: qual é a fonte da força e o que a gente faz para amarrar, para subjugar ele. São duas perguntas, mas da terceira vez, olha que incrível, quando ela fala aqui para ele: olha, você está me zombando, até hoje você não me contou a fonte da sua força. O que ela está fazendo? Ela está diminuindo as perguntas, ela quer dar para o Shimshon a sensação que ela está cansando, que ele está vencendo. Então, olha, eu já não aguento mais, você não quer me responder as duas coisas? Me responde pelo menos uma. Isso começou realmente a dar uma sensação para o Shimshon, ele começou a ficar mais tranquilo, que ela vai desistir. Olha, estou perto de vencer a minha esposa, ela vai logo, logo desistir, deixa eu continuar enrolando mais um pouquinho ela, porque ela está muito próxima de desistir. Então, ele começou a baixar ainda mais a guarda dele e, infelizmente, isso vai acabar custando muito caro para o Shimshon, e a gente vai ver que, aos pouquinhos, ele vai caindo nas garras da Delilah, até o momento que ele não consegue mais sair. Aqui tem um ensinamento incrível para a nossa vida, Bezrat Hashem, como a gente explicou. O incrível aqui do Tanakh, de todas essas histórias aqui, são os ensinamentos que estão nas entrelinhas, nos detalhes. Olha o que os nossos sábios falam. Rabbi Tzadok HaKohen, ele fala que isso que a Delilah está quebrando as resistências do Shimshon, isso representa a forma como o Yetzer Hará ele vai quebrando as nossas resistências. A gente sabe que o Yetzer Hará ele não tenta bater de frente com a gente. O Yetzer Hará vai quebrando a gente aos pouquinhos. É isso que a Delilah está fazendo. Ela tem uma tática de ir aos pouquinhos. Ela vai passo a passo, vencendo todas as resistências do Shimshon. E assim, o Yetzer Hará, ele é muito paciente, ele vai esperando. A gente acha que está vencendo o Yetzer Hará, mas sem perceber, ele está destruindo todas as nossas defesas, ele vai minando as forças do ser humano. Então, olha que incrível, a primeira vez, a Delilah, ela usou cordas fininhas. A segunda vez, ela amarrou ele com cabos grossos. A terceira vez, ele dormiu um sono leve e ela já prendeu ele pelo cabelo. E a quarta vez, ele já dormiu um sono profundo e ele vai, com isso, perder toda a santidade dele e vai acabar humilhado e destruído. Essa é a tática do Yetzer Hará. Ele começa com uma corda fininha, que é muito fácil arrebentar. A gente acaba caindo, da próxima vez, ele já vem com cordas grossas e já fica difícil escapar. A terceira vez, ele já coloca a gente no estado de sonolência, que a gente já não consegue nem mais perceber o ataque do Yetzer Hará. E da quarta vez, ele já acaba com a gente, ele humilha, ele destrói a nossa vida, ele vai aos pouquinhos. Uma das frases mais incríveis que eu escutei na vida, um rabino uma vez falou que muita gente fala, mas esses ortodoxos aí, eles são extremistas. E qual é a resposta para isso? Sim, tem que ser extremista em certas áreas da vida, não pode abrir uma brecha para o Yetzer Hará, porque tudo que o Yetzer Hará pede é um pequeno furo, e desse furo, vitória após vitória, ele vai destruindo a gente. Então, na verdade, tudo que está acontecendo da Dalila com o Shimshon, na verdade, era o Yetzer Hará do Shimshon que está, aos pouquinhos, está destruindo todas as defesas dele. Então, os nossos sábios, eles comparam toda essa perspicácia do Yetzer Hará com um cachorro que vai atacar o padeiro. O padeiro está com o pãozinho dele, acabou de sair do forno. O que o cachorro faz? Ele se joga em cima do padeiro, caem todos os pães no chão, o cachorro ele pega um pão e sai correndo. Então o padeiro fica desesperado, ele junta todos os pães, ele coloca de volta na bandeja,
ele conta tudo, ele fala, ai, Baruch Hashem, eu tinha 30 pães, tem 29, eu só perdi um pão, não tem problema. Olha o que o cachorro queria, ele só queria aquele pãozinho, mas ele deu a sensação para o homem que ele venceu. Olha, eu ganhei, eu economizei 29. Não, você perdeu um, você já perdeu um pão. A próxima vez que o cachorro vier, ele não vai estar tão preocupado, porque não foi grande coisa que ele perdeu, e assim, pãozinho por pãozinho, o cachorro tira tudo daquele padeiro. Assim também funciona o nosso Yetzer Hara. Não pode abrir nenhuma brecha, tem que ser extremista. Então, vou usar um exemplo de uma alahá. Na lei judaica, por exemplo, onde é uma das áreas de maior Yetzer Hara, o relacionamento de um homem com uma mulher. A Torá proíbe a gente qualquer tipo de contato. Então, as pessoas perguntam, mas isso é extremismo? Não pode estender a mão e cumprimentar, dar um beijinho no rosto? Qual que é o problema? O problema é um furinho no Yetzer Hara, um cumprimento, um abraço, se fechar numa sala ruda, proibido pela Torá, um homem e uma mulher que não são casados, que não são parentes, estarem trancados numa mesma sala, porque o Yetzer Hara, ele trabalha. De certa maneira, tem que ser extremista, a gente já bloqueia do primeiro, a gente já fecha o Yetzer Hara para fora, a gente nem cumprimenta, contato físico zero entre homens e mulheres. Isso evita muitas tragédias. Quando a gente vê a tragédia, Deus me livre lá na frente, se a gente olhar a história lá para trás, começou com o primeiro encontro, com o primeiro aperto de mão, com a primeira sala fechada e terminou numa grande tragédia física e espiritual. Então, tem que ser, de certa maneira, extremista. Os nossos sábios falam que Hashem criou o mundo com a letra rei. O que tem a letra rei de tão especial? Ela é aberta por baixo. Significa que o mundo ele está completamente aberto para quem quer sair para o mundo das transgressões. É muito fácil uma pessoa que se cuida, que anda no caminho correto, mas Deus nos livre. Qualquer descuido, até o último instante de vida, a gente tem que estar alerta, porque é muito fácil, os caminhos para se desviarem do derech, do caminho correto, são muito fáceis, como a letra rei, que é completamente aberta para baixo. Então, a Delilah, ela entrou no caminho das Averot, ela recebeu o suborno e, passo a passo, ela vai caindo cada vez mais. Olha um exemplo da Torá, um paralelo, a gente vai ver até onde a Delilah ela chegou no nível baixo dela, mas olha um paralelo disso. Vamos estudar um pouquinho a história de uma das pessoas mais cabeça dura, mais teimosas de toda a história da Torá, um homem chamado Faraó. Na época que queriam escravizar os judeus lá no Egito, foram falar com o Faraó, olha, a gente vai escravizar esse povo. O Faraó foi contra, falou, de jeito nenhum, eles são descendentes daquele Yosef, aquele homem tzadik que salvou o Egito todo, eles são descendentes do Jacob Avinu, aquele homem Kadosh, que o rio Nilo subiu aos pés dele, acabou a seca no Egito, no momento que o Jacob pisou no Egito. Como que eu vou fazer mal para os descendentes desses homens tão sagrados? Então, as pessoas viraram para o Faraó e falaram, o seguinte, ou você faz, ou a gente te tira do poder. E o Faraó, ele não concordou, ele falou, de jeito nenhum, eu não posso fazer uma coisa dessa. Ele foi tirado do poder, ele perdeu, ele virou um plebeu, virou um homem simples, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele não aguentou mais, ele não aguentou ser alguém sem poder, sem fama, sem dinheiro, ele virou um homem simples, sem nada, ele pede para voltar, ele falou, olha, me coloquem de volta e eu vou fazer o que vocês me pediram. E assim começou as maldades do Faraó, que a gente conhece, a ponto de afogar os bebês, de maltratar homens, mulheres, crianças, idosos, níveis que a gente não consegue nem entender como um ser humano pode chegar em tanta crueldade quanto chegou esse Faraó. Mas, peraí, ele não queria isso, mas olha só o que a falta do poder, o que a falta de dinheiro, o suborno fez na vida de uma pessoa, a ponto de quando começaram
todas as pragas, chegou um momento que as pessoas começaram a falar, Paró, manda esses caras embora, a gente não aguenta mais, e ele não escutava mais. Aquelas pessoas que ele nem quis no momento escravizar, agora ele não consegue, ele vai até o final. Em que nível chegou a cegueira do Paró? Olha que incrível. O Paró, ele começou a... Quando teve a praga dos primogênitos, a gente sabe que o Paró também era primogênito. O que ele foi fazer? Ele foi dormir. Ele está vendo, olha que incrível, ele está vendo o que está acontecendo com o país dele, com o povo dele, estão sendo destruídos, estão sendo arrebentados por animais, por granizo, não tem comida, eles estão tendo uma vida infernal, ele não consegue mais voltar atrás. A hora que o suborno entra na nossa vida, é muito difícil sair. A mesma coisa no mundo dos negócios. Quando a pessoa começa a entrar no mundo de moralidades, ele dificilmente vai conseguir sair. Então, de certa maneira, tem que ser extremista. Não dá o primeiro passo na direção das transgressões, porque a hora que a gente deu o primeiro passo, é muito difícil a gente conseguir parar e voltar para trás. Então, vamos ver o que aconteceu com a Delilah. Ela vai dando passo após passo, ela começa a usar as artimanhas cada vez mais baixas. Então, a grande pergunta é, ela vai começar a torturar o Shimshon, ela vai fazer da vida do Shimshon um verdadeiro inferno. E olha que incrível, a grande pergunta é, por que ele não se divorciou dela? Olha o texto do versículo. E ela começou a pressionar ele cada vez mais com palavras, começou a usar as táticas mais baixas para deixar ele literalmente louco. Ela atormentou ele e a alma dele se tornou tão aborrecida que ele estava próximo de morrer. Ele ficou muito próximo de um colapso nervoso. Então, olha o nível que ela chegou para tentar arrancar. Olha só, os governadores já desistiram, os guardas cristãos já desistiram, mas ela não desiste, ela está obstinada por aquelas 5.500 moedas de prata. Olha até onde essa mulher está disposta a ir. Então, a pergunta é por que o Shimshon ele aguentou tudo isso? Se divorcia da tua esposa, chega, volta para a tua normalidade. Olha o que a gente aprende daqui. O Shimshon está dando para a gente uma lição de Shalom Bayit. Até onde a gente tem que tentar, até o final. O marido tem que tentar manter o casamento, fazer de tudo. E também, óbvio, isso vale para a esposa. Mais do que isso, a gente tem que saber, o divórcio existe na Torá. Então, a Torá, ela fala, a própria Torá tem a mitzvah na Torá, não que a gente tem que fazer, mas quando alguém não quer se manter casado, existe o conceito do divórcio, de um get, é um desligamento espiritual. Os nossos sábios falam que o get é como um bisturi, que você vai ter que cortar uma pessoa, Deus nos livre. Ele está com um problema, ele gangrenou a perna dele, ele tem que fazer uma escolha. Ou ele corta a perna dele fora, ou ele morre. Então, ele tem que fazer uma escolha de tirar uma parte do corpo dele, ele tem que pegar o bisturi e cortar a própria perna dele. Assim, as pessoas têm que ver o divórcio como um bisturi para tirar uma parte do teu próprio corpo. Quer dizer, é a última coisa que você tem que fazer na vida, tem que tentar de tudo para manter um casamento. É isso que o Shimshon está fazendo, ele está tentando de tudo. Mesmo que a esposa está literalmente deixando ele louco, está destruindo toda a paz dele, toda a parte psicológica dele, e a gente sabe que quando a pessoa não está bem psicologicamente, a parte física vai sendo afetada a ponto dele sentir que se continuar dessa maneira ele vai morrer. Então, até esse ponto ele vai tentar salvar e manter o casamento dele. Então, o Rambam, ele fala que a esposa, ela deve sempre estar honrando o marido, ela deve tratar o marido como um rei. E a gente vê a Delilah fazendo o contrário. Então, o Shimshon, olha que incrível. Por que o Shimshon, se a esposa não está fazendo o básico do que ela deveria fazer, por que ele continua casado? Tem um grande sábio chamado Magid Miduvno,
ele está escrito quando Deus foi dar para Adão uma esposa, qual a linguagem que a Torá usa? Eu vou fazer para ele uma ezer kenegdo, uma ajuda diante dele ou até mesmo contra ele. O que significa isso? Tem muitas explicações, o que é o ezer kenegdo, mas olha que incrível o que fala para a gente o Magid Miduvno. É muito difícil o ser humano conseguir enxergar os seus próprios defeitos. Por quê? Porque aos nossos olhos, assim fala Shlomo Amelech, todo mundo está sempre certo, todo mundo é perfeito, sempre os outros estão errados e nós somos sempre os certos da história. Então, o ser humano tem dificuldade de enxergar os seus próprios defeitos. Deus deu para o ser humano, para o homem, uma esposa. Para quê? Uma das grandes ajudas que a esposa ela pode dar para o seu marido é que ela vai, quando o marido vê um defeito na esposa, ele deve saber que isso é um defeito que tem dentro dele mesmo. Porque tem uma regra, cola possel, bemumó possel. Todo aquele que vê um defeito no outro, na verdade, ele está vendo só uma projeção no outro dos seus próprios defeitos. Então, olha como o Shimshon ele era grande. Por que ele não se separou? Ele está vendo que a esposa não se comporta da maneira que ela deveria. Então, o que ele pensa? Na verdade, então, o problema sou eu. Eu preciso melhorar, eu preciso consertar. Ele coloca a culpa nele mesmo. O contrário do que a gente faz, de sempre tentar procurar em quem que eu vou botar a culpa, o Shimshon faz o contrário. Se está tendo um problema com ela, então a culpa é minha, eu não estou sendo o marido que eu deveria ser, e ele está sempre tentando melhorar. Então, por isso que o Shimshon, ele não se separava. A verdade é que tem muitos casos do Talmud de pessoas, grandes rabanim, que eram casados com mulheres muito ruins. E o que a Gemara fala? Uma história muito famosa do Rab Hia, um dos maiores amoraim, dos maiores sábios do Talmud. O Rab Hia, ele tem uma esposa que faz de tudo para infernizar a vida deles. Mesmo assim, está escrito que toda vez que ele vai numa festa, ele vê alguma coisa gostosa que a esposa gosta, ele embrulhava para levar para ela. Ele está passando numa loja, ele vê alguma coisa que ele sabe que a esposa vai ficar feliz, ele comprava para dar para ela. Os alunos dele perguntavam, Rav, tudo bem, você não quer se divorciar? Eu entendo, mas por que você o tempo inteiro está pensando em fazer coisas boas para ela, e presentinho, e lembrancinha? Para que isso? O que ele fala? Daieino, para mim é suficiente que ela cria os meus filhos e que ela tira o meu Yetzerará. Daieino, isso já é suficiente para eu tratar ela dessa maneira, com tanta bondade. Então, eles entendiam que, no além, no mais, uma pessoa que tem uma esposa ruim, isso é um decreto Mina Shammai, e eles faziam de tudo até onde era possível para manter o casamento. Temos que pegar isso para a nossa vida. Casamento não é descartável. Hoje em dia, a gente tem tudo descartável, tudo a gente quer comprar o sanduíche, você vai numa fila, você pede, 1 minuto depois o sanduíche está pronto, é tudo... A vida é muito rápida e as pessoas pensam que casamento é descartável, que, olha, a gente vai casar, se não der certo, a gente parte para outra. Não é assim. Tem que fazer dar certo, tem que construir o casamento, tem que tentar de tudo. Não está indo bem, muda a tática, vai se aconselhar, vai tentar fazer dar certo, não pode desistir. Olha o exemplo do Shimshon, até onde ele vai, até está sendo torturado pela própria esposa dele, mas ele não desiste. Aqui, uma grande revelação que os nossos sábios falam, que é de desmaiar da gente escutar uma coisa dessa. Vamos só lembrar, a Dlilá era uma grande tzadiká. Não estamos falando de alguém ruim. Olha a novidade que os nossos sábios falam. Normalmente, quando um casal está tendo problema de shalom bait, os dois estão sofrendo muito. Então, quer dizer, a situação no casamento devia estar insustentável. Se o Shimshon está sentindo que ele vai morrer de desgosto, quer dizer que para Dlilá também deveria estar pesado. Mas olha que interessante, os nossos sábios perguntam por que não está escrito que para Dlilá estava tão pesado quanto para o Shimshon. Olha a resposta dos nossos sábios,
enquanto ela está torturando o Shimshon no casamento, ela está cometendo adultério. Olha que coisa terrível. Uma tzadiká, começou uma tzadiká, a ponto do Shimshon ver nela alguém para construir uma casa de Torá e mitzvot. Essa mulher, ela vai passo a passo, ela vai desabando espiritualmente até chegar num dos níveis mais baixos que o ser humano pode chegar, que é o adultério. Para ter um pouco de prazer, a pessoa destruir toda a espiritualidade, tudo que ela acreditou a vida inteira. A gente sabe as punições da Torá para alguém que comete adultério, tem pena de morte, tem caret, desligamento espiritual, e uma mulher num nível tão grande já chegou na lama, chegou no nível mais baixo. Todos os dias da vida tenha medo do Yetzer Hará, porque todo mundo pensa, para mim, esse Yetzer Hará nunca vai me atacar. Comigo, isso nunca vai acontecer. Falo porque a avó, Altamim beatzmecha ad yom motecha. Não confie em você mesmo até o dia da tua morte. Ninguém está acima do Yetzer Hará. E o Yetzer Hará quebra a gente, ele destrói a gente. Então, não pode dar nenhum passo. Tem que ser, como a gente explicou, tem que ser extremista. Porque o Yetzer Hará está só esperando o teu primeiro tropeço. Do primeiro vem o segundo, até a pessoa ir para a lama, nos níveis mais baixos possíveis e imaginários. E o Shimshon, ele também, infelizmente, está entrando nessa queda livre espiritual. A primeira vez, a primeira esposa, por que ele contou o segredo para ela? Vamos lembrar, ele fez uma charada, que ele não queria que os Plishtim acertassem, e ele acabou contando para a esposa a resposta na charada. Naquele momento, era parte do plano dele, ele quer abrir uma guerra, ele quer começar a demonstrar que é uma coisa pessoal dele com os Plishtim. Aqui, o Shimshon revelar o segredo dele, é destruir o propósito dele, e é isso que, infelizmente, ele vai acabar fazendo. Ele não aguenta mais, ele tentou de tudo, mas ele não aguenta mais. E ele vai acabar revelando o segredo dele, que vai destruir o potencial espiritual dele, vai destruir o objetivo que ele veio fazer aqui no mundo. Olha o que o Yetzer Hará ele faz com a gente, ele destrói completamente o nosso potencial, ele acaba com tudo que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Então, próximo versículo, ele vai revelar toda a verdade para Delilah, vai yaged lá et kol libo, ele abriu o coração para ela, contou tudo para ela e falou, não pode ser passado na minha cabeça uma navalha, porque eu sou um Nazir de Hashem. Presta atenção a esse detalhe no passo, que eu sou um Nazir de Elohim. Ele usa o nome de Deus quando ele fala para ela que ele é um Nazir. Desde o ventre da minha mãe, eu nunca cortei o meu cabelo, e se eu cortar o cabelo, a minha força vai me abandonar, e aí sim eu vou ser Kekol Adam. Prestem atenção, ele não está mais usando aquela linguagem ambígua, Kehad Adam. Ele fala Kekol Adam, aqui sim é um único significado. Se você cortar o meu cabelo, eu vou me transformar como uma pessoa qualquer, eu vou perder a fonte da minha força. E aqui, infelizmente, ele está revelando o segredo para perder a força, a única maneira que ele pode ser subjugado. Ele já está dando a resposta correta para as duas perguntas que a Delilah fez. A grande pergunta, olha só que interessante, como o Shimshon, ele sabia a fonte da força dele, se Deus nunca tinha falado explicitamente que essa era a fonte da força. Talvez o nível de Kedushá, o nível de santidade que ele subiu, essa era a fonte da força. Como ele sabia que era o Nazir, o fato dele ser um Nazir desde o ventre, que dava a força para ele, isso vinha da humildade de Shimshon. Ele não achava que ele tinha feito nada de especial, ele falou, eu só tenho todo esse potencial, por quê? Porque eu sou um Nazir desde o ventre da minha mãe, então, com certeza, essa é a única fonte
da minha força espiritual. Tudo isso veio da humildade. Vamos entender de quem que a gente está falando. Olha o nível que o Shimshon ele conseguiu chegar na vida dele. Infelizmente, por que Deus fez a força do Shimshon vir através desse voto de Nazirato? Porque, na verdade, está vindo aqui uma outra mensagem para o Shimshon. Qual é a mensagem? Da mesma forma que o Nazir, ele deve se cuidar, ele não pode beber nada derivado de uva e nem comer a própria uva, ele não pode se impurificar com mortos, ele não pode cortar o cabelo, ele sempre tem que estar de olho para não tropeçar. Essa era a dica que Deus quis dar para o Shimshon e ele não aprendeu. Toma cuidado, você tem que tomar cuidado com o Yetzer Hará cada passo que você dá na vida. Qual foi a fonte do tropeço do Shimshon? Ele confiou nele mesmo, ele confiou nos olhos dele, ele confiou que ele já conseguiu, no nível espiritual que ele chegou, ele já matou o Yetzer Hará dele, ele não tem mais como cair. Isso foi um grande erro do Shimshon. A gente vai ver que isso está associado com uma fagulha de orgulho, mas que isso levou ele para a queda espiritual. Ele não entendeu a mensagem do voto de Nazir, que o voto de Nazir faz a pessoa estar o tempo inteiro preocupado com cada ato que ele vai fazer na vida e, infelizmente, ele vai começar a cair cada vez mais, até que, infelizmente, vai terminar de uma forma muito triste, muito amarga, essa incrível história do Shimshon. A aula que vem, Bezrat Hashem, a gente vai terminar. A Dlilá vai perceber, a gente vai ver como que ela vai perceber que realmente, dessa vez, ele falou a verdade e vamos ver como termina. A gente sabe de uma maneira trágica, mas vamos ver as mensagens que a Torá está transmitindo para a gente dessa incrível história do Shimshon. Shavua Tov.